Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que vira e mexe cai aí numa prova de vestibular ou na sua prova do ensino médio fundamental na escola, que são as relações de trabalho no campo brasileiro em especial. Lembrando que nós ainda estamos na série de aulas sobre geografia do Brasil, então é sobre o Brasil que nós vamos estar falando. Então, se você está a fim de entender um pouquinho mais sobre esse assunto, vem comigo e vamos entender melhor. Então, pessoal, antes de mais nada, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas e não deixa de ativar esse sininho aqui embaixo para você sempre ser avisado das novas notificações, dos novos vídeos que nós vamos estar lançando aqui no canal. Beleza? Perfeito. Então vamos aqui, gente. Hoje nós vamos falar então sobre as relações de trabalho no campo. E você vai virar para mim e vai falar: Rafael, relações de trabalho? Sim. Então eu estou envolvendo diretamente os trabalhadores. E essas relações de trabalho vão estar muito latentes no campo brasileiro. Perfeito? Mas, antes de falar dessas relações de trabalho que nós vamos falar aqui, que eu detalhei cada uma delas, nós vamos falar um pouquinho do contexto histórico, principalmente da obtenção de direitos por parte dos trabalhadores. No Brasil, no ano de 1943, ali no período do governo de Getúlio Vargas, certo? Foi criada a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Rafael, o que é isso? Então, foi um conjunto de leis que foi criadas para beneficiar o trabalhador, para favorecer a condição de trabalho, melhores condições de trabalho. São leis que protegem o trabalhador e que favorecem o trabalhador. Nada mais justo. Por quê? Porque antes eles eram extremamente explorados. E agora, com a CLT, eles passam a ter alguns direitos, algumas garantias por lei, certo? Isso é muito importante. Até os dias de hoje, a CLT ela é extremamente importante. Se a gente tem 13º salário, férias remuneradas, tudo isso, né, direito ao valor, pagamento de hora extra, essas coisas, tudo graças à consolidação das leis trabalhistas lá de 1943 com o Getúlio Vargas. Beleza? Mas a gente tem que entender o seguinte: infelizmente, essa CLT lá em 1943, ela não atingiu todo mundo. A gente sabe muito bem que a CLT lá em 1943, ela foi muito para conter, digamos, os trabalhadores no meio urbano, que já estavam se organizando, buscando melhores condições, buscando lutar por direitos. Então foi aprovada principalmente para evitar, digamos, uma revolta desses trabalhadores no meio urbano, certo? E a gente vai lembrar que essas leis vão acabar ficando bem restritas aos trabalhadores urbanos, né? O trabalhador da indústria, do comércio e de vários outros setores, mas não vai chegar de imediato aonde? Lá no campo, no meio rural, ok? O meio rural só vai ver essa ideia de leis trabalhistas 20 anos depois, no ano de 1963, durante o governo de João Goulart. Rafael, como assim, João? Só 20 anos depois, exatamente. 20 anos depois, o João Goulart, que era presidente até então, ele vai, né, propor algumas reformas de base. E dentro dessas reformas de base, digamos que no pacote, né, estava o Estatuto do Trabalhador Rural. Rafael, o que é o Estatuto do Trabalhador Rural? O Estatuto do Trabalhador Rural, pessoal, era aquele conjunto de leis que antes já valia para o trabalhador urbano e que agora passaria a valer para o trabalhador no campo, certo? Isso é muito importante, ou seja, a partir da aplicação do Estatuto, os trabalhadores do campo passavam a ter os mesmos direitos trabalhistas conquistados em 1943 com a CLT. Então, eles passam a ter os mesmos direitos que o trabalhador no meio urbano tinha. E isso é extremamente importante, tudo bem? Para o Brasil, para o trabalhador, tudo bem? Perfeito. Mas aí você vai parar e vai pensar assim: mas Rafael, por que demorou 20 anos, de 1943 até 1963,
para que esses direitos, essas leis chegassem ao campus. Então, vão existir vários fatores. Eu vou dar 2 destaques em especial, certo? O primeiro grande destaque, o primeiro motivo que eu vou colocar aqui é a forte oposição dos latifundiários à aplicação dessas leis. Por quê? Vamos pensar, gente. A gente vai lembrar que os latifundiários, os grandes produtores rurais no Brasil, eles sempre tiveram uma grande força, uma grande influência política em nosso país. Tranquilo? E aí, com essa grande influência, você pensa, obviamente, que eles vão interferir dentro da sociedade. E a questão é, se eu aplicasse todas aquelas leis aos trabalhadores rurais, eu iria encarecer muito o custo de produção para eles. Então, para eles não era interessante manter, né, funcionários com tantas vantagens, vamos dizer assim, com tantos direitos, né, que seria caro para eles. O custo da mão de obra seria muito mais elevado e para eles não seria tão interessante. Porém, além disso, a falta de acesso dos trabalhadores rurais aos seus direitos também era visível. Ah, Rafael, como é que eles iam descobrir as suas leis? Essa é outra questão. Já existiam até alguns grupos, né, como as ligas camponesas, que estavam lutando por isso, mas ainda assim o Brasil ele é muito grande e era difícil acessar todos os meios rurais, todas as áreas rurais que nós tínhamos, certo? Então, também demoraria muito para chegar ao campo, como também demorou a ser aplicada, né? A partir de 1973, você tem esses direitos, mas não quer dizer que isso praticamente chegou a valer de imediato, certo? Infelizmente, muitos problemas com essas relações de trabalho ainda foram estabelecidos aí ao longo de algumas décadas, e muitos desses direitos não foram cumpridos por muito tempo também, certo? E aí a gente vem agora aqui para essa parte aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre as relações de trabalho no campo. Rafael, como assim relações de trabalho no campo? Vamos parar para pensar aqui? Gente, eu tenho que falar das relações de trabalho, quando eu falo delas, eu estou falando em especial sobre a relação patrão-empregado, principalmente, certo? E aí é onde a gente começa. A primeira relação que nós temos é a relação de trabalhadores temporários. Né? Trabalhadores temporários é o trabalhador sem vínculo, ou seja, sem uma formalidade, ele não tem carteira assinada, não tem nada disso, sem vínculo trabalhista remunerado pelo período de trabalho. E aí você vai parar de pensar assim, tá show, ele não tem vínculo, então ele não é um emprego formal, ele não tem carteira assinada, e ele é remunerado apenas pelo período de trabalho, ou seja, muitas vezes os trabalhadores, eles vão ser chamados para trabalhar em uma determinada fazenda, em uma determinada lavoura, em uma determinada produção, só no período da colheita. E esse período da colheita às vezes dura 1 mês ou 2 meses. Então eles vão ser chamados, vão ser contratados somente nesse período. Mas o resto do tempo eles não têm vínculo com o patrão. Muitos deles podem ser chamados de boias frias. Em algumas regiões, principalmente os trabalhadores rurais, né, que iam para o trabalho bem cedo, né? Iam cortar cana, os cortadores de cana, né? E outros trabalhadores em outras lavouras também vão ser bem comum nessa situação. Tudo bem? Então, tá aí o trabalhador temporário. No período que ele não está trabalhando na fazenda, nesse período de tempo sem trabalho na fazenda, ele está onde? Muitas vezes eles migram para as cidades, eles trabalham no meio urbano e voltam quando tem as oportunidades da colheita, certo? Normalmente isso acontece. O segundo que nós vamos falar são os colonos. Rafael, o que são colonos? São aqueles trabalhadores, né, o trabalhador que mora na propriedade em que trabalha, certo? O patrão, muitas vezes, dá a possibilidade, né, dele morar ali, muitas vezes o pagamento dele é referente a essa possibilidade dele morar ali. Certo? Então você tem às vezes um caseiro, ele pode ser classificado às vezes como um colono, certo? Porque você não paga nada ao caseiro, por exemplo, mas ele vive naquela terra ali, ele tem a casa dele ali, ele vive com a família ali. Então muitas vezes isso acontece, já aconteceu. Não é mais tão comum nos dias de hoje, mas ainda existe. Terceiro tipo, escravo por dívidas. Isso aqui, gente, é uma coisa absurda que ainda pode existir em algumas situações.
Não necessariamente só por dívida, a gente ainda encontra muitas vezes trabalho escravo no Brasil, principalmente em algumas áreas rurais, certo? O escravo por dívida é aquele cara que adquire dívidas com os grandes proprietários, com os donos de terra, e como forma de pagamento ele vai trabalhar para esse proprietário. E ele só vai poder sair dali quando ele terminar de pagar essa dívida. Só que qual que é o maior problema? Os ganhos deles no meio rural são basicamente mínimos e normalmente não são suficientes para você pagar a dívida que ele tem, né? Então o que acontece? Normalmente ele vai se endividando, sempre se endividando cada vez mais. E isso vai proporcionar o quê? Uma escravidão eterna quase. Ou seja, ele não vai conseguir realmente sair dali porque não vai conseguir pagar a dívida. E a dívida sempre aumenta, certo? Então também é uma outra situação. O quarto tipo de relação no campo vai ser os arrendatários. Rafael, o que é arrendatário? O arrendatário é basicamente um aluguel da terra. Eu sou um cara que eu quero uma terra para trabalhar na terra. Então eu vou lá, alugo literalmente, né? Eu vou arrendar uma propriedade. O que eu vou fazer? Vou chegar nessa propriedade, vou plantar, vou gastar meu dinheiro para comprar semente, adubar, plantar, vai gerar produção e a produção eu vou vender e vou ganhar dinheiro com a produção e vou pagar o valor, né, que eu combinei do aluguel, independente se minha produção ficou boa, ou deu bom, ou deu ruim. Ou seja, o arrendatário, ele assume os custos de produção, os custos do uso da terra, e o pagamento para o dono da terra é fixo, ele está lá, independente da produção. Diferente dos parceiros. Rafael, o que seria um sistema de parceria? Muitas vezes você pensa, você tem um grande proprietário que tem terras que não estão produzindo. Chega uma outra pessoa e fala, olha só, vamos fazer o seguinte, a pessoa não está usando essa terra aqui, então deixa que eu vou produzir e eu te dou metade da produção. Beleza? Pode ser feito isso. Outros são os meeiros, podem usar esse mesmo termo também. Metade da produção ou parte da produção é dada ao dono da terra como forma de pagamento pelo uso dela, certo? Então é também uma outra situação bem interessante. E por último aqui nós temos os posseiros. Os posseiros, pessoal, é literalmente daquele que toma posse. É aquele que toma posse de um determinado espaço. Então o trabalhador rural que toma posse de uma terra sem possuir um título, né, de propriedade. Ou seja, ele vai chegar ali, vai começar a trabalhar, vai começar a viver ali e aquilo ali para ele é dele, certo? Então ele começa a tomar posse daquela terra porque ninguém reclamou aquela terra como dono. Só que antigamente ainda existe, pode até existir, mas já não é tão comum porque já existem formas de detectar isso. Existia um processo chamado de grilagem. Rafael, o que é grilagem? A grilagem, gente, era literalmente a falsificação de documentos. Eles pegavam os documentos, né, faziam lá todo bonitinho, colocavam dentro de gavetas cheias de grilos. E esses grilos, eles soltavam substância, principalmente nos seus dejetos, né, e ia amarelando o papel, certo? Aí eles pegavam esse papel amarelado, com um aspecto de muito antigo, e chegavam no cartório e muitas vezes conseguiam registrar a propriedade, né, a partir disso aqui. Hoje em dia não tem mais tanta facilidade de fazer isso, já é bem mais complicado, não tem tanta facilidade com isso aqui. Tudo bem? Então são as pessoas que falsificam, né, documentos de posse da terra, ou seja, que é a pessoa que não vai conseguir, que vai tentar falsificar para garantir oficialmente a posse da terra. Belezinha, pessoal? Espero que vocês tenham entendido todas essas relações de trabalho. Então, fiquem atentos e até a próxima. Valeu!